Mas eu não te prometi nada. Eu não prometo, você não espera, e se você ficar até o fim do episódio é por sua conta e risco. Oi, gente, vocês estão bem? Espero que sim. Sabe, tem um tema que eu gosto muito, que é sobre falar sobre sonhos. Eu tenho uma mania de sempre contar para as pessoas o que eu sonhei, porque eu sempre lembro, e eu lembro mais do que eu gostaria, porque eu lembro muitos detalhes. Mas foi só pensando sobre esse episódio que eu me dei conta que eu sempre conto sobre o meu sonho para as outras pessoas, mas raramente alguém me conta que sonhou alguma coisa ou me conta alguma história relacionada a sonhos. Então eu fiquei me perguntando, será que as pessoas não sonham sempre ou não lembram dos seus sonhos? Ou será que elas não se interessam por esse tema, não é algo que impressiona elas, e aí eu sou só uma pessoa meio doida que fico lá no dia a dia falando sobre os meus sonhos e ninguém tem interesse sobre isso? Eu fiquei meio chateada pensando isso, né? Porque pode ser que eu seja, sei lá, inconveniente, ou só que as pessoas me acham louca mesmo. Mas como esse é o nosso espaço e eu posso falar sobre o que eu quiser, eu vou ficar o episódio inteiro só falando sobre sonhos. Uhul! Só para contextualizar, o fato de sonhar já é algo muito louco, né? Porque se a gente for parar para pensar, se a gente passa um terço da nossa vida dormindo, que são 8 horas, né, de 24 horas, quase um terço dormindo, e se a gente sonhar toda noite, significa que a gente praticamente tem uma realidade paralela dormindo, né? Então, se eu sonhar a vida inteira coisas boas, minha vida nem é tão ruim, porque um terço dela eu passei sonhando coisas boas. Não faz sentido? Mas, deixando um pouco de loucura agora, eu fui tentar pesquisar, ver se cientificamente tem alguma explicação o porquê que nós sonhamos, né? E aí a primeira informação que eu encontrei que eu achei relevante, que eu acreditava que nós só sonhávamos durante o sono REM, que é aquele sono mais profundo, né? Que é do movimento rápido dos olhos. Eu acho que você também pensava que a gente só sonhava durante o sono REM, porque até então era a informação disponível. Mas tiveram alguns estudos recentes que mostram que a gente sonha durante outras fases do sono, mas são sonhos com qualidades diferentes. Então, acho que são, nas outras fases, pode ser que a gente sonhe aqueles sonhos que não tem meio pé nem cabeça, ou que a gente não lembra, ou tem só alguns flashes, né? E nesse estudo que eu vi, também fala sobre como o sonho, na verdade, ele é um momento que a gente revive as nossas memórias e ele tenta simular o futuro baseado no nosso passado. E é por isso que antigamente esses sonhos eram mais proféticos, inclusive tem muitas passagens na Bíblia, né, que falam sobre sonhos, e líderes também do passado que guiavam seus povos baseado nos sonhos, né, porque eles tinham ali uma realidade, o sonho simulava outras realidades baseadas nas experiências passadas deles, e isso fazia com que eles se guiassem ali para tomar algumas decisões no dia a dia. Mas, com o passar do tempo e com esse tanto de informação que nós temos, né, na nossa cabeça, a qualidade do sonho e dessa capacidade dele simular o futuro baseado no passado também foi alterado. Parece viagem, mas para mim faz sentido. Gente, eu sonho muito, muito mesmo. E assim, eu atormento as pessoas ao meu redor por conta dos meus sonhos, porque eu lembro de detalhes e de sensações. E eu tenho alguns sonhos recorrentes. Por exemplo, eu sempre sonho que eu uso o aparelho e aparelho móvel, eu já usei um dia. E aí no sonho eu falo, nossa, por que eu tô usando aparelho de novo? Eu não preciso mais usar aparelho. E aí no sonho eu tiro o aparelho e jogo fora. Mas aí, sei lá, passa 3 meses eu sonho de novo que eu tô com o aparelho. Deve ter algum significado, né? Não sei. Ou então, às vezes eu sonho que eu tô na escola ou na faculdade, e aí eu sempre me pergunto no sonho, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Eu já me formei. E aí eu tento ir embora da faculdade no sonho, porque na minha cabeça eu sei que eu já me formei. E eu tenho muito sonho, assim, que eu sei que eu estou sonhando. Por exemplo, se eu tô, às vezes eu sonho que eu tô dirigindo, daí eu penso, vou dirigir mais rápido, né? Porque é um sonho, então eu não vou morrer. Aí tem uma coisa que eu odeio sonhar, é sonhar que eu tô trabalhando. Porque imagina, às vezes eu sonho que eu tô trabalhando, eu trabalhei a noite inteira, aí eu acordo e tenho que trabalhar. Gente, eu gosto de trabalhar, né? Eu gosto do meu trabalho, mas não precisa, né, fazer uma jornada dupla. E falando em trabalho, gente, vou contar uma história de um sonho que aconteceu comigo no começo desse ano, que é uma história muito legal, eu considero como um sonho profético. Eu estava num momento profissional que eu queria mudar de empresa, eu tinha isso claro já para mim, e só que eu tinha feito várias tentativas
várias entrevistas, nada estava dando certo. Eis que eu tive um sonho, que eu estava numa chácara com os amigos, e era durante o dia, e de repente o dia virou noite. Não é que escureceu, eu sabia que era à tarde, tipo 2 horas da tarde. E aí nisso começaram uns bombardeios no céu, e aí eu comecei a orar, porque veio um bombardeio, assim, como se fosse uma bomba na minha direção, e uma mão dourada me arrebatou, assim, me sugou para cima e depois me devolveu na terra quando esse bombardeio já tinha passado e as outras pessoas estavam usando venda nos olhos e só eu conseguia enxergar. E aí, nesse sonho, uma voz me falava que eu tinha que, então, dar meu testemunho para essas pessoas, o porquê que eu estava enxergando e o porquê que eu fui salvo e quem tinha me salvado, que foi Jesus Cristo, né? E eu acordei e consegui ter uma visão bem clara, assim, sobre o significado desse sonho. Na mesma semana, eu participei de um processo seletivo que eu passei, que é a empresa que eu estou trabalhando hoje. E na mesma semana, eu também fui convidada para participar de um podcast profissional, que era para falar sobre marketing B2B. Então, eu entendi ali que aquele ia ser o meu espaço para contar meu testemunho e para falar para as outras pessoas que se elas estivessem passando por um mau momento profissional, para elas terem fé que assim como eu encontrei uma porta, né, uma porta se abriu, essa porta também se abriria para essa outra pessoa. E eu fui lá no podcast, eu dei essa mensagem no final do podcast. Inclusive, eu fui no podcast no último dia de trabalho da minha antiga empresa. E essa história de sonho é uma história que eu gosto muito, assim, acho que foi o último sonho que eu tive com tanto significado. Eu não sou o tipo de pessoa que sonha, sonhei com televisão. Aí eu vou lá no Google e vejo qual é o significado de sonhar com televisão. Porque para mim é impossível ter o mesmo significado para todas as pessoas, né? E eu tenho ciência também que a gente sonha com muitas coisas que a gente viveu no dia a dia, viu? Enfim, eu não sou louca nesse ponto de achar que tudo tem um significado e ficar presa a isso. Mas eu sei claramente quando eu tenho algum sonho que quer me dizer alguma coisa, igual esse sonho que eu acabei de contar para vocês. E vocês sabiam que o nosso cérebro não é capaz de inventar um rosto durante o nosso sonho? Então, isso significa que todos os rostos que nós vemos nos nossos sonhos, a gente já viu ele em algum momento da nossa vida. Eu vi isso na internet, né? Pode ser que não seja verdade, mas eu acredito que seja verdade, porque eu prefiro acreditar que seja verdade. Eu gosto dessa hipótese. Nossa, e agora eu vou falar uma coisa muito, muito bad vibe, gente. Vocês já tiveram paralisia do sono? Que negócio tenebroso. Eu já tive muitas vezes. Paralisia do sono, na verdade, falam que é um período de transição entre as diferentes fases do sono. Geralmente é quando você está indo dormir ou quando você está acordando, e aí o seu corpo já dormiu, mas a sua mente não. Então você tenta se mexer, você tenta se falar, e o corpo, ele não responde. Então você tenta levantar da cama e você não levanta. E aí tem também, às vezes dá algumas alucinações, pode ver alguma coisa assim. É muito ruim. Nossa, é horrível. Eu queria muito saber se alguém de vocês já teve essa experiência. Eu conheço poucas pessoas que já teve, mas eu sei que ele parece ser algo até bem místico, assim, mas existe uma explicação científica, que é essa que eu comentei, sobre o seu corpo estar dormindo e a sua mente não. Aí uma coisa muito ruim também que acontecia comigo, graças a Deus não está acontecendo mais, é acordar involuntariamente às 3 horas da manhã, 3 ou 3h15. Aconteceu por um período e eu acordava todos os dias esse horário. E não sei por quê. Eu vi na. E tem algumas explicações que eu vi na internet, assim. É óbvio, né, que tem uma explicação espiritual, mas tem uma explicação científica também. Que é em relação. Tudo isso é relacionado a mudanças de fases de sono, temperatura do corpo, umas coisas assim. Bom, eu refleti que eu sou uma pessoa que sonha muito esse tipo de sonho que nós estávamos falando, o sonho que nós sonhamos dormindo. Mas eu não me considero uma pessoa sonhadora, aquela pessoa que sonha acordada, no sentido de eu sonho muito com isso um dia realizar, né? Eu não fui uma criança que sonhava em ser mãe, ou uma adolescente que sonhava em casar com um vestido branco na igreja e etc. E nem com profissão, não sonhava em ser astronauta, professora, nada disso. Na verdade, meu sonho, eu brincava, quando eu era criança, eu brincava que eu era Ana Maria Braga, que eu tava cozinhando na TV. Eu sempre gostei muito de comida, gente. Mas enfim, eu me considero uma pessoa realizada, mas acho que eu fui realizando as coisas assim, meio que só indo, só fazendo. A hora que eu vi, eu já tinha me formado, já tinha feito um MBA, já tinha tido um emprego legal, mas nada que eu estivesse sonhando com isso.
Aí eu refleti, né, é claro que a gente não vai realizar quando na verdade a gente nem sonha, porque tudo começa na mente, né. Então, a gente tem várias histórias de alguém que nasceu numa região sem nenhum privilégio, super remoto, e sonhava muito em ser médico, e tanto fez que realizou. E eu acho que a gente deixa de realizar muitas coisas, porque a gente não tem nem a criatividade de sonhar com essa coisa. E é claro, né, a gente tem que sonhar e ter um plano tático ali para a gente conseguir realizar também, né, ter um bom equilíbrio entre ser uma pessoa sonhadora e realizadora. E eu percebi que o surf me fez ser uma pessoa sonhadora, porque todos os sonhos que eu tenho é relacionado a surfar. Eu tinha o sonho de surfar numa piscina de onda e eu consegui realizar esse sonho, muito legal. Eu tenho o sonho também de ir para as Ilhas Maldivas e também para as Ilhas Mentawais para surfar, também vou realizar. Ah, né, e assim, não é qualquer viagem, tem que ser uma viagem que eu vou ficar 15 dias no barco, no meio do oceano, só surfando. Surfando, comendo e bebendo cervejinha. E também eu tenho um sonho, né, de agora ter uma família. Não tinha esse sonho antes, acho que veio junto com os 30 anos, que me veio juntos um sonho de ter uma família. E eu sonho em surfar com todos da minha família juntos, assim, no mar, né? Estar no outside. No outside é onde os surfistas ficam esperando a onda. E quando eu vejo família, eu já vi, tipo, pai, mãe e filho surfando, eu acho que é a coisa mais legal do mundo. E eu tenho esse sonho hoje em dia. E aí, fora de surf, eu não sei com o que eu sonhava. Eu fiquei me perguntando, cara, qual que é meu sonho, né? E você? Você tem um sonho? Você é uma pessoa sonhadora? Porque pra gente realizar, primeiro a gente tem que sonhar, né? E se você quiser falar sobre sonhos, se você sonhar alguma coisa que te impressione e você não tiver ninguém pra contar, pode me mandar uma mensagem, tá? Pode me mandar uma mensagem no nosso Instagram, @não prometo podcast, porque eu adoro esse tema e vou ficar muito feliz em poder me conectar com você. A gente se vê na próxima quarta-feira. Um beijo!